Decreto número 3.048, de 6 de maio de 1999. Aprova o Regulamento da Previdência Social, e da outras providências. Art. 240. Os créditos de qualquer natureza da Seguridade Social, constituídos ou não, que forem objeto de parcelamento serão consolidados na data da concessão e expressos em moeda corrente. Primeiro, os valores referentes a competências anteriores a 1º de janeiro de 1995 e expressos em unidade fiscal de referência serão reconvertidos para moeda corrente, com base no valor da unidade fiscal de referência na data do pagamento. Segundo, o valor do crédito consolidado será dividido pela quantidade de parcelas mensais concedidas na forma da legislação pertinente. Terceiro, o valor de cada parcela mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros na forma da legislação pertinente. Quarto, a parcela mensal com valores relativos a competências anteriores a janeiro de 1995 será determinada de acordo com as disposições do primeiro, acrescida de juros conforme a legislação pertinente. Art. 241. No caso de parcelamento concedido administrativamente até o dia 31 de dezembro de 1991, cujo saldo devedor foi expresso em quantidade de unidade fiscal de referência diária a partir de 1º de janeiro de 1992, mediante a divisão do débito, atualizado monetariamente, pelo valor da unidade fiscal de referência diária no dia 1º de janeiro de 1992, terá o valor do débito ou da parcela expresso em unidade fiscal de referência reconvertido para moeda corrente, multiplicando-se a quantidade de unidade fiscal de referência pelo valor desta na data do pagamento. Art. 242. Os valores das contribuições incluídos em notificação fiscal de lançamento e os acréscimos legais, observada a legislação de regência, serão expressos em moeda corrente. Primeiro, os valores das contribuições incluídos na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, não recolhidos ou não parcelados, serão inscritos na dívida ativa do Instituto Nacional do Seguro Social, dispensando-se o processo administrativo de natureza contenciosa. Segundo, os juros e a multa serão calculados com base no valor da contribuição. Art. 243. Constatada a falta de recolhimento de qualquer contribuição ou outra importância devida nos termos deste regulamento, a fiscalização lavrará, de imediato, notificação fiscal de lançamento com discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que se referem, de acordo com as normas estabelecidas pelos órgãos competentes. Primeiro, aplica-se o disposto neste artigo em caso de falta de pagamento de benefício reembolsado ou em caso de pagamento desse benefício sem observância das normas pertinentes estabelecidas pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Segundo, recebida a notificação, o empregador doméstico, a empresa ou o segurado terão o prazo de 30 dias para efetuar o pagamento ou apresentar impugnação. Redação dada pelo Decreto nº 6.103, de 2007. Terceiro, revogado pelo Decreto nº 6.722, de 2008. Quarto, após o prazo referido no parágrafo anterior, o crédito será inscrito em dívida ativa. Quinto, apresentada a defesa, o processo formado a partir da notificação fiscal de lançamento será submetido à autoridade competente, que decidirá sobre a procedência ou não do lançamento, cabendo recurso na forma da subseção 2ª da seção 2ª do capítulo único do título 1º do livro 5º. Sexto, ao lançamento considerado procedente aplicar-se-á o disposto no 1º do artigo 245, salvo se houver recurso tempestivo na forma da subseção 2ª da seção 2ª do capítulo único do título 1º do livro 5º. Sétimo, a liquidação de crédito incluído em notificação deve ser feita em moeda corrente, mediante documento próprio emitido exclusivamente pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Art. 244. Revogado pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 245. O crédito da Seguridade Social é constituído por meio de notificação fiscal de lançamento, auto de infração, confissão ou documento declaratório de valores devidos apresentado pelo contribuinte ou outro instrumento previsto em legislação própria.
primeiro as contribuições, a atualização monetária, os juros de mora, as multas, bem como outras importâncias devidas e não recolhidas até o seu vencimento devem ser lançados em livro próprio destinado à inscrição em dívida ativa do Instituto Nacional do Seguro Social e da Fazenda Nacional, após a constituição do respectivo crédito. Segundo a certidão textual do livro de que trata este artigo serve de título para que o órgão competente, por intermédio de seu procurador ou representante legal, promova em juízo a cobrança da dívida ativa, segundo o mesmo processo e com as mesmas prerrogativas e privilégios da Fazenda Nacional, nos termos da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980. Terceiro, os órgãos competentes podem, antes de ajuizar a cobrança da dívida ativa, promover o protesto de título dado em garantia de sua liquidação, ficando, entretanto, ressalvado que o título será sempre recebido pro solvendo. Quarto, considera-se dívida ativa o crédito proveniente de fato jurídico gerador das obrigações legais ou contratuais, desde que inscrito no livro próprio, de conformidade com os dispositivos da Lei nº 6.830, de 1980. Quinto, as contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social poderão, sem prejuízo da respectiva liquidez e certeza, ser inscritas em dívida ativa. Art. 246. O crédito relativo a contribuições, atualização monetária, juros de mora, multas, bem como a outras importâncias, está sujeito, nos processos de falência, concordata ou concurso de credores, às disposições atinentes aos créditos da União, aos quais é equiparado. Parágrafo único. O Instituto Nacional do Seguro Social reivindicará os valores descontados pela empresa do segurado empregado e trabalhador avulso, as decorrentes da subrogação de que tratam os incisos I e segunda do 7º do artigo 200 e as importâncias retidas na forma do artigo 219 e não recolhidos, sendo que esses valores não estão sujeitos ao concurso de credores. Seção 7ª. Da restituição e da compensação de contribuições e outras importâncias. Art. 247. A restituição e a compensação de valores recolhidos indevidamente observarão os termos e as condições estabelecidos pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 248. Revogado pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 249. Revogado pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 250. Revogado pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 251. Revogado pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 252. Revogado pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 253. Revogado pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 254. Revogado pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Seção 8ª. Do reembolso de pagamento. Art. 255. A dedução e o reembolso relativos a cotas do salário família e do salário maternidade e a compensação do adicional de insalubridade a que se refere o segundo do artigo 394-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943, observarão os termos e as condições estabelecidos pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Primeiro, revogado pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segundo, revogado pelo Decreto nº 3.265, de 1999. Terceiro, revogado pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Capítulo 9. Da matrícula da empresa, do produtor rural pessoa física e do segurado especial. Redação dada pelo Decreto nº 6.722, de 2008.
Art. 256. A matrícula da empresa será feita e, simultaneamente com a inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, ou segunda, perante o Instituto Nacional do Seguro Social, no prazo de 30 dias contados do início de suas atividades, quando não sujeita à inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. Primeiro, independentemente do disposto neste artigo, o Instituto Nacional do Seguro Social procederá à matrícula e, de ofício, quando ocorrer omissão, e segunda, de obra de construção civil, mediante comunicação obrigatória do responsável por sua execução, no prazo do inciso 2º do caput. Segunda unidade matriculada na forma do inciso 2º do caput e do primeiro receberá certificado de matrícula com número cadastral básico, de caráter permanente. Terceiro, o não cumprimento do disposto no inciso 2º do caput e no inciso 2º do primeiro sujeita o responsável à multa prevista no artigo 283. Quarto, o Departamento Nacional de Registro do Comércio, por intermédio das juntas comerciais, bem como os cartórios de registro civil de pessoas jurídicas, prestarão obrigatoriamente ao Instituto Nacional do Seguro Social todas as informações referentes aos atos constitutivos e alterações posteriores relativos a empresas neles registradas, sem ônus para o Instituto. Quinto, são válidos perante o Instituto Nacional do Seguro Social os atos de constituição, alteração e extinção de empresa registrados nas juntas comerciais. Sexto, o Ministério da Previdência e Assistência Social estabelecerá as condições em que o Departamento Nacional de Registro do Comércio, por intermédio das juntas comerciais, e os cartórios de registro civil de pessoas jurídicas cumprirão o disposto no quarto. Artigo 256-A. A matrícula atribuída pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ao produtor rural pessoa física ou segurado especial é o documento de inscrição do contribuinte, em substituição à inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ, a ser apresentado em suas relações, incluído pelo Decreto nº 6.722, de 2008. E, com o poder público, inclusive para licenciamento sanitário de produtos de origem animal ou vegetal submetidos a processos de beneficiamento ou industrialização artesanal, incluído pelo Decreto nº 6.722, de 2008. Segunda, com as instituições financeiras, para fins de contratação de operações de crédito, e, incluído pelo Decreto nº 6.722, de 2008. Terceira, com os adquirentes de sua produção ou fornecedores de sementes, insumos, ferramentas e demais implementos agrícolas. Incluído pelo Decreto nº 6.722, de 2008. Primeiro, para fins de recolhimento das contribuições previdenciárias, a matrícula de que trata o caput será atribuída ao grupo familiar no ato de sua inscrição. Incluído pelo Decreto nº 6.722, de 2008. Segundo o disposto no caput, não se aplica ao licenciamento sanitário de produtos sujeitos à incidência do IPI ou ao contribuinte cuja inscrição no CNPJ seja obrigatória. Incluído pelo Decreto nº 6.722, de 2008. Capítulo X. Da prova de inexistência de débito. Art. 257. Revogado pelo Decreto nº 8.302, de 2014. Art. 258. Revogado pelo Decreto nº 8.302, de 2014. Art. 259. Revogado pelo Decreto nº 8.302, de 2014. Art. 260. Serão aceitas as seguintes modalidades de garantia: I. Depósito integral e atualizado do débito em moeda corrente. Segunda, hipoteca de bens imóveis com ou sem seus acessórios. Terceira, fiança bancária. Quarta, vinculação de parcelas do preço de bens ou serviços a serem negociados a prazo pela empresa. V. Alienação fiduciária de bens móveis ou. Sexta, penhora. Parágrafo único. A garantia deve ter valor mínimo de 120% do total da dívida, observado, em qualquer caso, o
o valor de mercado dos bens indicados, em conformidade com os critérios estabelecidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Art. 261. A autorização do órgão competente para outorga de instrumento em que se estipule o pagamento do débito da empresa no ato, ou apenas parte no ato e o restante em parcelas ou prestações do saldo do preço do bem a ser negociado pela empresa, com vinculação ao cumprimento das obrigações assumidas na confissão de dívida fiscal desta perante a Seguridade Social, na forma do inciso 4º do artigo 260, será dada mediante interveniência no instrumento. Parágrafo único. A autorização para a lavratura de instrumento de interesse da empresa em que a garantia oferecida pelo devedor não tem relação com o bem transacionado será dada mediante alvará. Art. 262. Revogado pelo Decreto nº 8.302, de 2014. Art. 263. Revogado pelo Decreto nº 8.302, de 2014. Art. 264. A inexistência de débito em relação às contribuições devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social é condição necessária para que os Estados, o Distrito Federal e os municípios possam receber as transferências dos recursos do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal e do Fundo de Participação dos Municípios, celebrar acordo, contrato, convênio ou ajuste, bem como receber empréstimo, financiamento, aval ou subvenção em geral de órgão ou entidade da administração direta e indireta da União. Parágrafo único. Para recebimento do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal e do Fundo de Participação dos Municípios e para a consecução dos demais instrumentos citados no caput, os Estados, o Distrito Federal e os municípios deverão apresentar aos órgãos ou entidades responsáveis pela liberação dos fundos, celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, concessão de empréstimos, financiamentos, avais ou subvenções em geral os comprovantes de recolhimento das suas contribuições ao Instituto Nacional do Seguro Social referentes aos 3 meses imediatamente anteriores ao mês previsto para a efetivação daqueles procedimentos. Art. 265. Os Estados, o Distrito Federal e os municípios serão, igualmente, obrigados a apresentar, para os fins do disposto no artigo 264, comprovação de pagamento da parcela mensal referente aos débitos com o Instituto Nacional do Seguro Social objeto do parcelamento. Título 2º. Das disposições diversas relativas ao custeio da Seguridade Social. Art. 266. Os sindicatos poderão apresentar denúncia contra a empresa, junto ao Instituto Nacional do Seguro Social, nas seguintes hipóteses: I. Falta de envio da Guia da Previdência Social para o sindicato, na forma do inciso V do caput do artigo 225. Segunda, não a fixação da Guia da Previdência Social no quadro de horário, na forma do inciso 6º do caput do artigo 225. Terceira, divergência entre os valores informados pela empresa e pelo Instituto Nacional do Seguro Social sobre as contribuições recolhidas na mesma competência, ou quarta, existência de evidentes indícios de recolhimento a menor das contribuições devidas, constatados pela comparação com dados disponíveis sobre quantidade de empregados e de rescisões de contrato de trabalho homologadas pelo sindicato. Primeiro, as denúncias formuladas pelos sindicatos deverão identificar com precisão a empresa infratora e serão encaminhadas por seu representante legal, especificando nome, número no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica e endereço da empresa denunciada, o item infringido e outros elementos indispensáveis à análise dos fatos. Segundo, a constatação da improcedência da denúncia apresentada pelo sindicato implicará a cessação do seu direito ao acesso às informações fornecidas pelas empresas e pelo Instituto Nacional do Seguro Social, pelo prazo de 1 ano, quando fundamentada nos incisos I, segunda e terceira do caput e segunda, 4 meses, quando fundamentada no inciso 4º do caput. Terceiro, os prazos mencionados no parágrafo anterior serão duplicados a cada reincidência, considerando-se esta ocorrência de nova denúncia improcedente, dentro do período de 5 anos contados da data da denúncia não confirmada. Art. 267.
revogado pelo Decreto nº 4.032, de 2001. Art. 268. O titular da firma individual e os sócios das empresas por cotas de responsabilidade limitada respondem solidariamente, com seus bens pessoais, pelos débitos junto à Seguridade Social. Parágrafo único. Os acionistas controladores, os administradores, os gerentes e os diretores respondem solidariamente e subsidiariamente, com seus bens pessoais, quanto ao inadimplemento das obrigações para com a Seguridade Social, por dolo ou culpa. Art. 269. Os orçamentos das entidades da administração pública direta e indireta devem consignar as dotações ao pagamento das contribuições devidas à Seguridade Social, de modo a assegurar a sua regular liquidação dentro do exercício. Parágrafo único. O pagamento das contribuições devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social terá prioridade absoluta nos cronogramas financeiros de desembolso dos órgãos da administração pública direta, das entidades de administração indireta e suas subsidiárias e das demais entidades sob controle acionário direto ou indireto da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, bem como de suas autarquias, e fundações instituídas ou mantidas pelo poder público. Art. 270. A existência de débitos junto ao Instituto Nacional do Seguro Social, não renegociados ou renegociados e não saldados, nas condições estabelecidas em lei, importará na indisponibilidade dos recursos existentes, ou que venham a ingressar nas contas dos órgãos ou entidades devedoras de que trata o artigo anterior, abertas em quaisquer instituições financeiras, até o valor equivalente ao débito apurado na data de expedição de solicitação do Instituto Nacional do Seguro Social ao Banco Central do Brasil, incluindo o principal, corrigido monetariamente nos períodos em que a legislação assim dispuser, as multas e os juros. Parágrafo único. Os ministros da Fazenda e da Previdência e Assistência Social expedirão as instruções para aplicação do disposto neste artigo. Art. 271. As contribuições referentes ao período de que trata o segundo do artigo 26, vertidas desde o início do vínculo do servidor com a administração pública ao Plano de Seguridade Social do servidor público, nos termos dos arts. 8º e 9º da Lei nº 8.162, de 1991, serão atualizadas monetariamente e repassadas de imediato ao Instituto Nacional do Seguro Social. Art. 272. As alíquotas a que se referem o inciso 2º do artigo 200 e os incisos I, 2ª, 3º e 8º do artigo 202 são reduzidas em 50% de seu valor, a partir de 22 de janeiro de 1998, por 60 meses, nos contratos de trabalho por prazo determinado, nos termos da Lei nº 9.601, de 21 de janeiro de 1998. Redação dada pelo Decreto nº 4.032, de 2001. Art. 273. A empresa é obrigada a preparar folha de pagamento dos trabalhadores contratados com base na Lei nº 9.601, de 1998, na forma do artigo 225, agrupando-os separadamente. Art. 274. O Instituto Nacional do Seguro Social poderá arrecadar e fiscalizar, mediante remuneração de 3,5% sobre o montante arrecadado, contribuição por lei devida a terceiros, desde que provenha de empresa, segurado, aposentado ou pensionista a ele vinculado, aplicando-se a essa contribuição, no que couber, o disposto neste regulamento. Primeiro disposto neste artigo aplica-se às contribuições que tenham a mesma base utilizada para o cálculo das contribuições incidentes sobre a remuneração paga, devida ou creditada a segurados, bem como sobre as contribuições incidentes sobre outras bases a título de substituição. Redação dada pelo Decreto nº 4.032, de 2001. Segundo as contribuições previstas neste artigo ficam sujeitas aos mesmos prazos, condições, sanções e privilégios das contribuições da Seguridade Social, inclusive no que se refere à cobrança judicial. Art. 275. O Instituto Nacional do Seguro Social divulgará,
trimestralmente, lista atualizada dos devedores com débitos inscritos na dívida ativa relativos às contribuições previstas nos incisos I, segunda, terceira, quarta e 5 do parágrafo único do artigo 195, acompanhada de relatório circunstanciado das medidas administrativas e judiciais adotadas para a cobrança e execução da dívida. Primeiro relatório a que se refere o caput será encaminhado aos órgãos da administração federal direta e indireta, às entidades controladas direta ou indiretamente pela União, aos registros públicos, cartórios de registro de títulos e documentos, cartórios de registro de imóveis e ao Sistema Financeiro Oficial, para os fins do terceiro do artigo 195 da Constituição Federal e da Lei nº 7.711, de 22 de dezembro de 1988. Segundo o Ministério da Previdência e Assistência Social, fica autorizado a firmar convênio com os governos estaduais, do Distrito Federal e municipais para extensão, àquelas esferas de governo, das hipóteses previstas no artigo 1º da Lei nº 7.711, de 1988. Art. 276. Nas ações trabalhistas de que resultar o pagamento de direitos sujeitos à incidência de contribuição previdenciária, o recolhimento das importâncias devidas à Seguridade Social será feito no dia 2 do mês seguinte ao da liquidação da sentença. Primeiro, no caso do pagamento parcelado, as contribuições devidas à Seguridade Social serão recolhidas na mesma data e proporcionalmente ao valor de cada parcela. Segundo, nos acordos homologados em que não figurarem, discriminadamente, as parcelas legais de incidência da contribuição previdenciária, esta incidirá sobre o valor total do acordo homologado. Terceiro, não se considera como discriminação de parcelas legais de incidência de contribuição previdenciária a fixação de percentual de verbas remuneratórias e indenizatórias constantes dos acordos homologados, aplicando-se, nesta hipótese, o disposto no parágrafo anterior. Quarto, a contribuição do empregado no caso de ações trabalhistas será calculada, mês a mês, aplicando-se as alíquotas previstas no artigo 198, observado o limite máximo do salário de contribuição. Quinto, na sentença ou acordo homologado, cujo valor da contribuição previdenciária devida for inferior ao limite mínimo permitido para recolhimento na Guia da Previdência Social, é autorizado o recolhimento dos valores devidos cumulativamente com as contribuições normais de mesma competência. Incluído pelo Decreto nº 4.032, de 2001. Sexto, o recolhimento das contribuições do empregado reclamante deverá ser feito na mesma inscrição em que são recolhidas as contribuições devidas pela empresa. Incluído pelo Decreto nº 4.032, de 2001. Sétimo, se da decisão resultar reconhecimento de vínculo empregatício, deverão ser exigidas as contribuições, tanto do empregador como do reclamante, para todo o período reconhecido, ainda que o pagamento das remunerações a ele correspondentes não tenham sido reclamadas na ação, tomando-se por base de incidência, na ordem, o valor da remuneração paga, quando conhecida, da remuneração paga a outro empregado de categoria ou função equivalente ou semelhante, do salário normativo da categoria ou do salário mínimo mensal, permitida a compensação das contribuições patronais eventualmente recolhidas. Incluído pelo Decreto nº 4.032, de 2001. Oitavo, havendo reconhecimento de vínculo empregatício para empregado doméstico, tanto as contribuições do segurado empregado como as do empregador deverão ser recolhidas na inscrição do trabalhador. Incluído pelo Decreto nº 4.032, de 2001. Nono, é exigido o recolhimento da contribuição previdenciária de que trata o inciso 2º do artigo 201, incidente sobre o valor resultante da decisão que reconhecer a ocorrência de prestação de serviço à empresa, mas não o vínculo empregatício, sobre o valor total da condenação ou do acordo homologado, independentemente da natureza da parcela e forma de pagamento. Incluído pelo Decreto nº 4.032, de 2001. Art. 277. A autoridade judiciária deverá velar pelo fiel cumprimento do disposto no artigo anterior, executando, de ofício, quando for o caso, as contribuições devidas, fazendo expedir notificação ao Instituto Nacional do Seguro Social, para dar-lhe ciência dos termos da sentença, do acordo celebrado ou da execução. Parágrafo único. O Instituto Nacional do Seguro Social fornecerá,
quando solicitados, as orientações e dados necessários ao cumprimento do que dispõe este artigo. Art. 278. Nenhuma contribuição é devida à Seguridade Social se a construção residencial for unifamiliar, com área total não superior a 70 metros quadrados, destinada a uso próprio, do tipo econômico e tiver sido executada sem a utilização de mão de obra assalariada. Parágrafo único. Comprovado o descumprimento de qualquer das disposições do caput, tornam-se devidas as contribuições previstas neste regulamento, sem prejuízo das cominações legais cabíveis. Título 3º. Das disposições transitórias relativas ao custeio da Seguridade Social. Incluído pelo Decreto nº 3.265, de 1999. Artigo 278-A. Revogado pelo Decreto nº 4.729, de 2003. Livro 4. Das penalidades em geral. Título I. Das restrições. Art. 279. A empresa que transgredir as normas deste regulamento, além de outras sanções previstas, sujeitar-se às seguintes restrições: I. Suspensão de empréstimos e financiamentos, por instituições financeiras oficiais. Segunda, revisão de incentivo fiscal de tratamento tributário especial. Terceira, inabilitação para licitar e contratar com qualquer órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal. Quarta, interdição para o exercício do comércio, se for sociedade mercantil ou comerciante individual. V. Desqualificação para impetrar concordata e sexta, cassação de autorização para funcionar no país, quando for o caso. Art. 280. A empresa em débito para com a Seguridade Social não pode: I. Distribuir bonificação ou dividendo a acionista e segunda, dar ou atribuir cota ou participação nos lucros a sócio cotista, diretor ou outro membro de órgão dirigente, fiscal ou consultivo, ainda que a título de adiantamento. Título 2º. Das infrações e das penalidades. Capítulo I. Dos crimes. Art. 281. Revogado pelo Decreto nº 4.032, de 2001. Capítulo 2º. Da apreensão de documentos. Art. 282. A Seguridade Social, por meio de seus órgãos competentes, promoverá a apreensão de comprovantes de arrecadação e de pagamento de benefícios, bem como de quaisquer documentos pertinentes, inclusive contábeis, mediante lavratura do competente termo, com a finalidade de apurar administrativamente a ocorrência dos crimes previstos em lei. Parágrafo único. O Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da Receita Federal estabelecerão normas específicas para I. Apreensão de comprovantes e demais documentos. Segunda, apuração administrativa da ocorrência de crimes. Terceira, devolução de comprovantes e demais documentos. Quarta, instrução do processo administrativo de apuração. V. Encaminhamento do resultado da apuração referida no inciso 4º à autoridade competente e sexta, acompanhamento de processo judicial. Capítulo 3º. Das infrações. Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das leis nos 8.212 e 8.213, ambas de 1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente cominada neste regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17, R$ 636,17 a R$ 63.617,35, R$ 63.617,35, conforme a gravidade da infração, aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores: redação dada pelo Decreto nº 4.862, de 2003, e
a partir de R$ 636,17, R$ 636,17, nas seguintes infrações: a. Deixar a empresa de preparar folha de pagamento das remunerações pagas, devidas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com este regulamento e com os demais padrões e normas estabelecidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social. b. Deixar a empresa de se matricular no Instituto Nacional do Seguro Social, dentro de 30 dias contados da data do início de suas atividades, quando não sujeita à inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. c. Deixar a empresa de descontar da remuneração paga aos segurados a seu serviço importância proveniente de dívida ou responsabilidade por eles contraída junto à Seguridade Social, relativa a benefícios pagos indevidamente. d. Deixar a empresa de matricular no Instituto Nacional do Seguro Social obra de construção civil de sua propriedade ou executada sob sua responsabilidade no prazo de 30 dias do início das respectivas atividades. E. Deixar o titular de cartório de registro civil de pessoas naturais de comunicar ao Instituto Nacional do Seguro Social, até o dia 10 de cada mês, a ocorrência ou a não ocorrência de óbitos, no mês imediatamente anterior, bem como enviar informações inexatas, conforme o disposto no artigo 228. f. Deixar o dirigente dos órgãos municipais competentes de prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social as informações concernentes aos alvarás, habitação ou documento equivalente, relativos à construção civil, na forma do artigo 226, e g. Deixar a empresa de efetuar os descontos das contribuições devidas pelos segurados a seu serviço, redação dada pelo Decreto nº 4.862, de 2003. h. Deixar a empresa de elaborar e manter atualizado o perfil profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e de fornecer a este, quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica deste documento, e, incluída pelo Decreto nº 4.862, de 2003. Segunda, a partir de R$ 6.361,73, R$ 6.361,73, nas seguintes infrações: a. Deixar a empresa de lançar mensalmente, em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos. b. Deixar a empresa de apresentar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Secretaria da Receita Federal os documentos que contenham as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, ou os esclarecimentos necessários à fiscalização. c. Deixar o servidor, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia extrajudicial de exigir documento comprobatório de inexistência de débito, quando da contratação com o poder público ou no recebimento de benefício ou de incentivo fiscal ou creditício. d. Deixar o servidor, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia extrajudicial de exigir o documento comprobatório de inexistência de débito, quando da alienação ou oneração, a qualquer título, de bem imóvel ou direito a ele relativo. E. Deixar o servidor, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia extrajudicial de exigir a apresentação do documento comprobatório de inexistência de débito na alienação ou oneração, a qualquer título, de bem móvel incorporado ao ativo permanente da empresa, de valor superior a R$ 15.904,18, R$ 15.904,18. f. Deixar o servidor, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia extrajudicial de exigir documento comprobatório de inexistência de débito no registro ou arquivamento, no órgão próprio, de ato relativo à baixa ou redução de capital de firma individual, redução de capital social, cisão total ou parcial, transformação ou extinção de entidade ou sociedade comercial ou civil e transferência de controle de cotas de sociedades de responsabilidade limitada. g. Deixar o servidor, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia extrajudicial de exigir documento comprobatório de inexistência de débito do proprietário, pessoa física ou jurídica, de obra de construção civil, quando da verbação de obra no registro de imóveis. h. Deixar o servidor, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia extrajudicial de exigir documento comprobatório de inexistência de débito do incorporador, quando da verbação de obra no registro de imóveis,
independentemente do documento apresentado por ocasião da inscrição do memorial de incorporação. E deixar o dirigente da entidade da administração pública direta ou indireta de consignar as dotações necessárias ao pagamento das contribuições devidas à Seguridade Social, de modo a assegurar a sua regular liquidação dentro do exercício. J. Deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os documentos e livros relacionados com as contribuições previstas neste regulamento ou apresentá-los sem atender às formalidades legais exigidas ou contendo informação diversa da realidade. Ou, ainda, com omissão de informação verdadeira. L. Deixar a entidade promotora do espetáculo desportivo de efetuar o desconto da contribuição prevista no primeiro do artigo 205. M. Deixar a empresa ou entidade de reter e recolher a contribuição prevista no terceiro do artigo 205. N. Deixar a empresa de manter laudo técnico atualizado com referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo laudo, e redação dada pelo Decreto nº 6.722, de 2008. O, revogada pelo Decreto nº 4.882, de 2003. Primeiro considera-se dirigente, para os fins do disposto neste capítulo, aquele que tem a competência funcional para decidir a prática ou não do ato que constitua infração à legislação da Seguridade Social. Segundo, a falta de inscrição do segurado sujeita o responsável a multa de R$ 1.254,89, R$ 1.254,89, por segurado não inscrito. Redação dada pelo Decreto nº 6.722, de 2008. Terceiro, as demais infrações a dispositivos da legislação, para as quais não haja penalidade expressamente cominada, sujeitam o infrator à multa de R$ 636,17, R$ 636,17. Art. 284. A infração ao disposto no inciso 4º do caput do artigo 225 sujeitará o responsável às seguintes penalidades administrativas. I. Valor equivalente ao multiplicador sobre o valor mínimo previsto no caput do artigo 283, em função do número de segurados, pela não apresentação da guia de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e informações à Previdência Social, independentemente do recolhimento da contribuição, conforme quadro abaixo. Segunda, 100% do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no inciso I, pela apresentação da guia de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e informações à Previdência Social com dados não correspondentes aos fatos geradores, seja em relação às bases de cálculo, seja em relação às informações que alterem o valor das contribuições, ou do valor que seria devido se não houvesse isenção ou substituição, quando se tratar de infração cometida por pessoa jurídica de direito privado beneficente de assistência social em gozo de isenção das contribuições previdenciárias ou por empresa cujas contribuições incidentes sobre os respectivos fatos geradores tenham sido substituídas por outras, e redação dada pelo Decreto nº 4.729, de 2003. Terceira, 5% do valor mínimo previsto no caput do artigo 283, por campo com informações inexatas, incompletas ou omissas, limitada aos valores previstos no inciso I, pela apresentação da guia de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e informações à Previdência Social com erro de preenchimento nos dados não relacionados aos fatos geradores. Primeiro, a multa de que trata o inciso I, a partir do mês seguinte àquele em que o documento deveria ter sido entregue, sofrerá acréscimo de 5% por mês calendário ou fração. Segundo, o valor mínimo a que se refere o inciso I será o vigente na data da lavratura do auto de infração. Art. 285. A infração ao disposto no artigo 280 sujeita o responsável a multa de 50% das quantias que tiverem sido pagas ou creditadas, a partir da data do evento. Art. 286.
A infração ao disposto no artigo 336 sujeita o responsável a multa variável entre os limites mínimo e máximo do salário de contribuição, por acidente que tenha deixado de comunicar nesse prazo. Primeiro, em caso de morte, a comunicação a que se refere este artigo deverá ser efetuada de imediato à autoridade competente. Segundo, a multa será elevada em 2 vezes o seu valor a cada reincidência. Terceiro, a multa será aplicada no seu grau mínimo na ocorrência da primeira comunicação feita fora do prazo estabelecido neste artigo, ou não comunicada, observado o disposto nos arts. 290 a 292. Art. 287. Pelo descumprimento das obrigações contidas nos incisos V e sexta do caput do artigo 225, e verificado o disposto no inciso 3º do caput do artigo 266, será aplicada multa de R$ 99,74, R$ 99,74, a R$ 9.974,34, R$ 9.974,34, para cada competência em que tenha havido a irregularidade. Redação dada pelo Decreto nº 4.032, de 2001. Parágrafo único. O descumprimento das disposições constantes do artigo 227 dos incisos V e sexta do caput do artigo 257, sujeitará a instituição financeira a multa de R$ 22.165,20, R$ 22.165,20, no caso do artigo 227, e, redação dada pelo Decreto nº 4.032, de 2001. Segunda, R$ 110.826,01, R$ 110.826,01, no caso dos incisos V e sexta do caput do artigo 257. Redação dada pelo Decreto nº 4.032, de 2001. Art. 288. O descumprimento do disposto nos 19 e 20 do artigo 225 sujeitará o infrator à multa de R$ 173,00, R$ 173,00, a R$ 1.730,00, R$ 1.730,00, no caso do 19, e segunda, R$ 345,00, R$ 345,00, a R$ 3.450,00, R$ 3.450,00, no caso do 20. Art. 289. O dirigente de órgão ou entidade da administração federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal responde pessoalmente pela multa aplicada por infração a dispositivos deste regulamento, sendo obrigatório o respectivo desconto em folha de pagamento, mediante requisição dos órgãos competentes e a partir do primeiro pagamento que se seguir à requisição. Parágrafo único. Ao disposto neste artigo não se aplica a multa de que trata o inciso 3º do artigo 239. Gostou? Deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Nos ajude a produzir mais conteúdos como esse para ajudar nos seus estudos. Bons estudos!